Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e o vídeo de hoje é um aulão que eu fiz há um tempo atrás para um grupo específico de alunos, onde eu ensino a construir um algoritmo que detecta num gráfico de velas os padrões de suporte e resistência. Esse algoritmo pode ser utilizado como base para os seus robôs, para dashboards, enfim, projetos cripto em geral. Então, se você sempre quis saber como que você pode fazer detecção de padrões gráficos, tenho certeza que esse vídeo aqui vai te ajudar. Então, eu vou criar aqui com vocês um novo projeto Node.js. Estou abrindo aqui uma janela de terminal, né? Pode ser aí qualquer terminal, né? Windows, Mac, Linux, não importa. Vou navegar para o desktop e vou criar aqui uma pasta para o nosso projeto, que eu vou chamar aqui de suporte e resistance. Vou entrar nessa pasta e vou inicializar um projeto Node.js nela, certo? npm init-y. Beleza. Agora, para que a gente consiga consumir a API de qualquer que seja a corretora, a gente precisa de um cliente HTTP. Eu vou utilizar aqui o cliente Axios, que eu já usei em vários tutoriais, é o cliente HTTP aí mais famoso que tem para JavaScript, certo? E se você quiser depois aprender como utiliza o Axios melhor, mais do que eu vou mostrar aqui, tem vídeo aqui no canal também, só procurar por Axios. Então, npm Axios, instalei ele no nosso projeto. Então eu vou aqui no Visual Studio Code, que é a ferramenta que eu utilizo para codificação, e eu vou abrir aquela pasta que eu acabei de criar, que é esta aqui. E vou criar nela um arquivo index.js. E aqui dentro eu vou programar, então, o nosso algoritmo. Lembrando que este é um candidato, uma hipótese, uma proposta de algoritmo para detecção de suporte e resistência. Não é o objetivo aqui entregar um algoritmo pronto e definitivo para esse tipo de atividade, mas eu acho que vocês vão curtir aí e até se surpreender, espero, né, com o resultado, e isso servir como base para vocês criarem outros algoritmos. Então, o primeiro passo é a gente carregar o Axios, certo? A biblioteca que a gente instalou, né, para se conectar na API da corretora. Depois, eu vou criar uma função aqui que eu vou chamar de start. Ela vai ser async, porque como ela vai consumir uma API externa, ela tem que ser async. E aqui no final, eu chamo essa função start para dar o start de fato no programa. Beleza? Então, aqui dentro do start, eu vou colocar toda a nossa lógica. Bom, nossa lógica ela começa com o acesso à API da corretora. No caso da Binance, eu obtenho os dados da vela fazendo um GET em uma URL que é https://api.binance.com /api/v3/clients interrogação, e aí eu passo os parâmetros que vão filtrar os dados que eu vou pegar. Tá? Essa API aqui de clients é a API de dados históricos das velas. Se você for utilizar alguma outra corretora, você tem que olhar na documentação das APIs da corretora como é que você pega os dados das velas. Isso que eu estou fazendo é em cima da corretora Binance. Quais são os parâmetros que eu passo aqui? Tá? Primeiro parâmetro, symbol. Eu tenho que passar o par de moedas que eu quero pegar os dados das velas. Eu vou colocar isso aqui fora numa constante. Então, symbol, eu vou trabalhar aqui com BTC ou STT. Depois vocês adaptam aí para outros pares, se quiserem. Que eu usei crase, tá? Não é aspas, é crase, para poder usar a template string, que é esse formato aqui de embutir variáveis no meio da string. Depois eu coloco e-comercial, interval, e digo o intervalo gráfico, né, do que eu vou usar das minhas velas. Então, vou declarar aqui fora. Interval, eu vou utilizar 1 hora, que é o mesmo intervalo que eu usei lá no gráfico. Tá? Tem gente que analisa gráfico 1 hora, 4 horas, um dia, 15 minutos. Cada um faz a sua análise. Esta não é uma recomendação, é apenas um exemplo que reflete lá o gráfico. É meu interval. E depois, mais um parâmetro que é o limite. Quantas velas eu quero analisar, certo? Mas, Luiz, não é melhor todas as velas que existem, né? Não, né? Para você fazer uma detecção de um padrão gráfico, você tem que ter uma amostragem
que faça sentido, certo? Se você pegar todo o histórico daquele par de moedas, né, vai vir muito ruído, certo? Vai vir muito ruído de épocas passadas que o Bitcoin valia, sei lá, $1.000. É uma informação relevante para você detectar suporte e resistência hoje? Não, para suporte e resistência hoje não é. Tá? Vai só lhe atrapalhar aí nos seus cálculos e com certeza prejudicar o processamento. Então aqui é o meu limite. Se eu for pegar, por exemplo, 7 dias, eu estou falando de 7 dias, de 24 horas, certo? Estamos falando de 168 velas, que são velas de 1 hora, correto? Então a gente pode usar aqui 168 e passar isso como filtro aqui para ele trazer apenas 168 velas para a gente. Show? Uma curiosidade, o limite que eu consigo trazer aqui é 1.000 velas. Tá? Então 168 aí tá bem tranquilo, mas o limite que eu posso trazer aqui é 1.000. Beleza? Então isso aqui vai me trazer uma response e eu tenho que usar um await. Certo? Então isso aqui vai me trazer os dados das velas. Eu vou só imprimir aqui no console para vocês verem. A gente imprime o response.data para vocês verem se já está funcionando. Muito importante que na programação, né, vocês olhem, vocês programem e testem, tá? Não programem demais para depois testar, porque daí dificulta se dá algum problema. Aí eu posso ir tanto no terminal aqui do Visual Studio Code, quanto no terminal que eu tinha aberto aqui, tanto faz. Tá? Só dar o comando node index, que ele vai executar para a gente. Ó, tá aqui o resultado. Então ele está trazendo já os dados das velas para a gente, tá? Isso aqui é produção, perfeito? Reparem que ele traz neste formato aqui, ó. É um array com os dados da vela. Cada posição aqui do array é uma informação sobre a vela. Se eu procurar no Google, Binance REST API GitHub, vou cair aqui na documentação da Binance, e se eu procurar pelo Clients, que é a API que a gente está utilizando, ele tem aqui a legenda das informações. Ó. Então tá aqui o que quer dizer cada uma daquelas informações. É o tempo de abertura, preço de abertura, alta, máxima, mínima, preço de fechamento, volume e assim por diante. Tá? Então, essas informações aqui são de uma vela. Então, cada array daqueles ali é uma vela e com base neles, então, eu desenho um gráfico, que é o que as ferramentas como o TradingView fazem. Tá? O que a gente vai fazer é analisar direto o dado puro, sem necessidade de gráfico. Show! Então, o próximo passo, já tem os dados, o próximo passo é eu começar a dar um pouco de sentido para esses dados. Eu vou fazer uma transformação do dado cru para um objeto aqui na minha aplicação. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma classe que eu vou chamar de Cline. Tá? Então, eu vou criar um arquivo aqui, cline.js. Esse arquivo vai dar um módulo.exports e ele vai ser uma class Cline. O que é uma classe? Uma classe é um padrão de objeto, um padrão de dado, certo? Ela serve justamente para a gente organizar informações que estão dispersas num objeto mais coeso. Então, aqui na minha classe Cline, eu vou ter um constructor, que é a função que inicializa ela. E nesse constructor, eu vou receber, né, um array, e eu vou transformar o array num objeto. Então, o que eu preciso aqui? Eu preciso do preço de abertura. Então, eu vou ter aqui o array. O preço de abertura é qual a posição? É a posição 1 do array. Posição 1. Eu tenho o preço de fechamento, que é a posição 0, 1, 2, 3. Eu tenho a máxima, eu acho que é o 2. Isso, é o 2. Espera aí. 1 é o open, 2 é o high, 3 é o low, close é 4. É 4. E o low é o 3. Tá? Então aqui eu tenho o OHLC, né? As 4 informações básicas aí da vela, certo? E eu posso pegar outras informações se eu quiser, tá? Aqui eu estou guardando o this é este objeto, estou guardando dentro do meu objeto cada uma dessas informações. Depois eu vou poder chamar elas por esses nomes aqui, ao invés dessas posições de array que não me dizem muita coisa, né? Só servem para causar confusão. Beleza? Show. Um outro ponto. Lá na Binance, essas informações chegam como texto. Então, como eu vou fazer cálculos matemáticos, eu preciso converter elas para número. Então, eu já vou fazer essa conversão aqui.
Eu vou usar um parse float, que é a função que converte aí para número, e vou passar elas aqui, convertendo cada um dos valores de texto para número. E se no futuro você estiver pensando daqui a pouco em plotar um gráfico, né, a gente pode guardar também a informação do tempo, certo? Caso no futuro a gente queira montar um gráfico, né? Inclusive tem vídeo aqui no canal ensinando a montar gráficos com base nesses mesmos dados de velas aqui. Fica a dica depois de darem uma olhada. Eu acho que o nome do vídeo é TradingView Clone, se não me engano. Então agora, ao invés de imprimir esses arrays crus aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, declarar um clients, vou importar aqui em cima a nossa classe Klein, só dar um require aqui em ponto barra Klein. E aí, para cada elemento que eu tenho no response.data, eu vou executar um map, onde para cada elemento eu vou inicializar um novo Klein passando este elemento. Então, o que isso vai fazer? Este meu Kleins vai ser um array de objetos do tipo Klein. Eu vou mandar imprimir ele. Vocês vão ver que a informação vai ficar muito melhor para a gente no console. Vou mandar executar de novo aqui, ó. Bacana. Muito melhor de entender do que a gente tinha antes, certo? Agora tem objetos Klein. Mais fácil da gente entender. Para o robô, para o algoritmo, não faz diferença nenhuma, mas para nós, seres humanos, faz muita diferença a gente ter um código legível assim. Vai permitir que a gente consiga programar com mais facilidade. Show? Bom, o que eu tenho que fazer agora é processar esses dados. Tem alguns processamentos que eu preciso fazer para chegar até a detecção, né, de suporte e de resistência. Como são vários os processamentos, eu vou criar uma outra classe para me auxiliar, né, para deixar a separação de responsabilidades bem clara. A Klein ela tem a responsabilidade apenas de transformar o array em um objeto, e eu vou ter uma outra classe que vai ser a candlechart.js, que ela vai ter a responsabilidade de fazer o processamento em cima de várias velas. Né? Então o Klein ele guarda uma vela, o candlechart guarda várias velas. Vou ter aqui um módulo exports, class candlechart, certo? E aí eu vou ter um constructor, beleza? E esse meu constructor aqui, eu vou receber um array, e com este array, eu vou montar as minhas velas internas, né? Fazendo aí um map, fazendo aquele map que eu fiz lá fora, só vou trazer ele aqui para dentro. Vai ter um new Klein, que eu tenho que carregar aqui em cima, passando o K. Tá? Então só trouxe aquela mesma lógica que eu tinha lá fora, eu trouxe aqui para dentro do candlechart. Beleza? Aí aqui no index, em vez de carregar o Klein, eu vou carregar o candlechart. Em vez de fazer este map aqui, eu vou inicializar o candlechart passando o response.data. O resultado vai ser o mesmo de antes. A diferença é que eu estou organizando o meu código melhor, porque ele vai crescer. Tá? E código, quando cresce sem organização, vira uma bagunça. Então aqui, se eu executar de novo, o resultado é o mesmo. Tá? Não mudou nada no meu resultado aqui. Beleza? Só que agora eu vou trabalhar aqui dentro do candlechart os processamentos que a gente vai precisar. A gente pode começar, para esquentar os motores, com alguns processamentos bem simples. Por exemplo, qual seria a detecção mais burra de suporte e resistência? Seria o meu suporte, isso é só um exercício, tá? Seria o meu suporte ser o valor mais baixo do período e a minha resistência ser o valor mais alto do período. Tá? Seriam as linhas de suporte e resistência mais básicas de todas. Então eu vou criar aqui uma função que eu vou chamar de highest price, certo? Que ela vai me dar o maior preço no período. Perfeito? Isso seria uma resistência, porque no período não passou daquele preço, né? Mas pode ser uma resistência bem fraca, mas ainda assim é uma espécie de resistência. Então, qual que é o primeiro ponto aqui? Eu tenho que ordenar os minhas velas, né, pela máxima de cada vela
e encontrar a vela com a maior máxima, certo? Na verdade, eu tenho que encontrar a vela com a maior máxima. Ordenar elas é uma maneira de eu chegar facilmente nesse valor. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou primeiro ordenar as minhas velas. Vou declarar aqui um ordered cleanness, certo? Vai ser um this.cleanness.sort. Sort é a função do JavaScript para ordenação. E essa função espera que a cada par de elementos eu tenho que aplicar uma condição para entender qual deve vir antes de qual. Como é que é a ordem certa deles. Então, essa função é passada aqui por parâmetro, por sort, e ela é uma função que espera um par de elementos AB, e aí eu vou dizer que o A.high eu subtraio de B.high. High é a máxima, né? O preço máximo no período. Quando eu subtraio um do outro, né, o JavaScript entende que se o resultado aqui é positivo, quer dizer que este high era maior do que este high. Então, eu tenho que inverter a posição dos elementos, correto? Porque eu tenho um maior antes de um menor, e o correto é menor antes de maior. Então, por isso a gente usa a subtração aqui, porque daí se a diferença é positiva, ele sabe que está trocado de lugar, se a diferença é negativa, ele sabe que está na direção certa, e se dá empate, tanto faz, né? Isso quer dizer que os elementos são iguais. Um menos o outro dá zero, né? Os elementos são iguais. Então, quando termina essa execução aqui, é importante vocês entenderem esse racional do sort, que a gente vai utilizar muito ele. Eu tenho um array ordenado de velas. Ordenado com base no quê? Com base na máxima. E aí, se eu estou ordenado de maneira crescente com base na máxima, basta que eu pegue o último elemento, que é o ordered cleanness.length menos 1, e se eu pegar a máxima desse elemento, eu vou ter a máxima histórica do período. O preço mais alto, né, no período. Perfeito? E se eu fizer o oposto, eu vou ter o menor preço do período. Né? O lowest price. Aí eu vou fazer aqui a comparação em cima do low. E aí, em vez de pegar o último, eu pego o primeiro, ponto low, e isso vai me dar o menor preço daquele ativo no período sendo analisado. Que seria a forma mais burra, mas é um exercício, né, de encontrar suporte e resistência. Né? O lowest price seria o meu suporte, o meu highest price seria a minha resistência. Então eu vou pegar agora e vou chamar essas duas funções. Por que eu criei a clássica no chart? Né, para encapsular essas lógicas de processamento. Daí aqui no meu index eu tenho apenas as chamadas simples, certo? Fica muito melhor código organizado dessa forma. Aqui eu vou ter a minha máxima no período. E aqui eu vou ter a minha mínima no período. Então agora, em vez de imprimir todas as velas, eu vou imprimir só a máxima e a mínima. Agora aqui. Tá aqui, ó. Minha máxima no período foi 17.360. A gente pode ir lá no TradingView para ver. Provavelmente foi essa aqui, né? Que tem uma sombra aqui, ó. Né? Provavelmente foi essa aqui. 17.360. Vocês talvez não enxerguem, mas bem no topo tem o OHLC, bem no cabeçalho ali do gráfico. E o H é o high, é a máxima. E ele está marcando ali, quando eu boto o mouse acima da vela, ele marca ali 17.360. Perfeito? Então quer dizer que essa aqui realmente é a máxima do período. Certo? Então, por enquanto, nosso algoritmo super burro, né, ele está determinando que a minha resistência é aqui em cima. Mas pela análise que eu fiz antes, ela não é aqui em cima, né? Ela é mais aqui embaixo. Porque teve várias ocorrências desse preço aqui de baixo, enquanto que aqui em cima só teve uma vez. Mas, só para título de exemplo. E a minha mínima, ele marcou como 16.678 com 83 centavos. Então, provavelmente, é essa sombra dessa vela aqui. Né? Provavelmente foi essa aqui, exatamente, 16.668 com 83 centavos. Então, ele marcou a minha mínima aqui embaixo. Mas na análise que eu fiz, a minha mínima, na verdade, né, meu suporte, na verdade, está mais aqui em cima, porque ele tocou várias vezes essa região, enquanto que aqui ele tocou apenas uma vez. Mas só para vocês começarem a entender o racional. Beleza?
Então aqui a gente fez um exercício rápido, né, só para brincar ali, né, com a mínima e a máxima e aprender a fazer a ordenação, porque a ordenação ela é vital aí para as coisas que a gente vai precisar no nosso algoritmo. Beleza? Qual que é o próximo passo agora? Eu entendi então como é que eu pego as extremidades, certo? Agora eu tenho que entender onde é que está o ponto médio, porque a partir do ponto médio, os meus candidatos a suporte são as velas abaixo do ponto médio. E os meus candidatos à resistência são as velas acima do ponto médio. Beleza? Então, como é que eu vou determinar o ponto médio? Eu vou pegar aqui e criar uma outra função que eu vou chamar de getMedium, né? Que é para pegar aí o meio. Eu vou passar para ela um candidato a suporte, um candidato a resistência, né? Uma mínima e uma máxima ali, certo? Se não foi passado o suporte, se ele for aqui undefined, não foi passado, eu vou pegar ela automaticamente através da minha função aqui, que pega o lowest price. Então, se não passar, ela vai assumir o menor de todos. Mesma coisa para resistência. Se tiver undefined, se não for passado, eu vou assumir o ponto mais alto. E aí eu vou calcular a média no meio entre eles. Para calcular a média, eu vou fazer uma média simples aqui, tá? Não é uma média ponderada, é uma média simples. Eu vou pegar a resistência, que é mais alta, diminuir do suporte, que é mais baixo, vou pegar a diferença entre eles. Divido por 2 para pegar, né, a metade dessa diferença e somo em cima do suporte. Beleza? Então, em termos práticos, né? Eu tinha uma linha aqui, eu tinha outra linha aqui, certo? Aí eu vejo a diferença da linha de cima para a linha de baixo e somo metade dessa diferença em cima dessa linha de baixo, o que vai desenhar uma linha mais ou menos aqui. Perfeito? Então aí só para vocês entenderem onde é que vai estar o meu ponto médio aqui neste exemplo. Ele vai estar aqui nessa linha vermelha. Então é isso que aquele cálculo lá vai me dar. Eu vou usar isso para separar meus candidatos a suporte, né, que está embaixo, meus candidatos a resistência, que estão em cima dessa linha. Então vamos chamar aqui no index. Aqui uma média. getMedium. E eu posso, né, para otimizar o processamento, eu posso guardar os valores que eu peguei aqui nas funções anteriores e passar eles aqui, né? O primeiro é o suporte, o segundo é a resistência. Só para aproveitar, né, para ele não processar de maneira repetida. Aqui ele já inteiro. Aqui. Eu posso aproveitar as variáveis aqui e passar para a função, né? Beleza. Você vai executar de novo aqui. Agora eu tenho a máxima, a mínima e a média. Tá? A média aqui nesse caso, então, ficou na faixa aí dos 17,019. Né, que é 17,019. Que é mais ou menos aqui nesse, onde está essa barra vermelha aqui. Para que eu vou usar essa linha vermelha aqui? Essa média. As velas que estão acima dessa linha, eu vou considerar possíveis candidatas à resistência. Então, por exemplo, essas velas aqui, né, elas não vão ser consideradas na detecção do padrão de resistência. E o inverso também se aplica. As velas que estão acima da linha, eu não vou considerar a detecção do padrão de suporte, certo? Porque, obviamente, né, o suporte tem que estar abaixo da média e a resistência tem que estar acima da média. Beleza? Show. Então vamos em frente. Então aprendemos aí como é que a gente pega a mínima, como é que a gente pega a máxima e como é que a gente pega a média. Como é que eu vou, então, separar, tá? Como é que eu vou separar as velas candidatas? Eu vou criar aqui, eu vou começar com o suporte, depois vocês vão ver que para fazer resistência vai ser muito simples.
É só olhar para o outro lado, né? Então eu vou criar aqui uma função find support. Essa função vai esperar o ponto médio, certo? O valor médio. E aí eu vou começar filtrando as velas candidatas. Eu vou ter aqui um const candles, que vai pegar as minhas velas, que é o this.clients, e eu vou filtrar, tá? Essa função filter aqui, ela é uma função do JavaScript para aplicar um filtro num array, e aí ele retorna um array menor, já filtrado. E o meu filtro vai ser para cada K, para cada vela que eu tiver, certo? Se a minha mínima, né, for menor do que a média, tá valendo. Eu quero incluir aqui no meu cálculo, no meu algoritmo de encontrar o suporte. Então, se a mínima dele é abaixo da média, tá valendo, certo? Então, aqui eu vou ter os meus candidatos, as minhas velas candidatos. Vou retornar elas por enquanto, só para a gente ver elas sendo impressas aqui no console. E aí eu vou chamar o candlechart.findSupport. Passando aqui a média, eu tenho que carregar ela aqui em cima. Const medium. Beleza? Show. Então ele vai só imprimir no console todas as velas candidatas a serem suporte. Ó, imprimiu aqui no console, essas aqui são todas as velas candidatas a suporte. Todas elas, o meu low está abaixo do valor médio. Perfeito? Então esse foi o racional. Novamente, esse aqui é um candidato ao algoritmo. Vocês podem ajustar um pouco melhor conforme aí até o conhecimento de vocês. Beleza, então eu já tenho aqui as velas candidatas. Agora eu tenho que encontrar o quê? Em cima dessas velas candidatas, eu tenho que encontrar um preço comum, né, o preço mais frequente que essas velas encostaram. O preço mais frequente que essas velas encostaram vai ser o suporte, né, que o meu algoritmo vai detectar. Vai ser o preço que vai detectar como suporte. Perfeito? Qual que vai ser o procedimento que eu vou utilizar aqui para encontrar esses preços? Cada vela, da sua abertura ao seu fechamento, ela passa por vários preços, certo? Da mínima até a máxima da vela, ela passa por vários preços durante um intervalo gráfico da vela. Então aqui eu estou num intervalo gráfico de 1 hora. Então em 1 hora, imaginem por quantas variações de preço, né, cada vela vai ter passado. Né? Inúmeras, porque é mais de uma por segundo que ela passa. Certo? Principalmente num par de moedas muito transacionado como o BTC ou o USDT. Então o que eu vou fazer é considerar como hipótese que entre a mínima e a máxima de uma vela, ela percorreu todos os preços possíveis daquele intervalo. E eu vou pontuar em cada uma das velas todos esses preços com uma ocorrência cada. Ao longo de várias análises entre velas diferentes, eu vou ter a pontuação dos preços e somando os preços comuns, né, agrupando isso por preço, eu vou ter os preços que mais aconteceram, que tem maior número de ocorrências. Perfeito? Então esse vai ser o racional que eu vou utilizar aqui. Mas voltando um passo atrás. Primeira coisa é, para dada uma vela, eu tenho que encontrar todos os preços que ela percorreu durante seu ciclo de vida. Então vamos fazer isso primeiro. Como é que eu vou fazer isso? A variação de preço de um ativo, ela tem que respeitar uma regra que a gente chama, né, de tick size, que é o tamanho do tick, certo? O tick size, eu vou passar aqui para o nosso candle chart por parâmetro no construtor. Vou ter aqui um tick size, e aí eu vou guardar aqui no nosso, numa constante tick size, esse valor aqui. O que é o tick size? O tick size é a fração da moeda que a corretora permite que eu negocie. No caso do BTC USDT, ou melhor, no caso do USDT, na Binance, ela permite que eu negocie na segunda casa decimal. Então, meu tick size é de 1 em 1 centavo. Tick size ele é um incremento de preço. Então, é de 1 em 1 centavo
que ele permite aqui nessa moeda. Se você for fazer esse algoritmo para uma outra moeda, você tem que adaptar para a realidade dela. Tá? Aqui na minha moeda é o SDT é 0.01 o tick size. Então eu vou passar esse tick size aqui na inicialização do meu candle chart. E aí, para cada vela, eu vou encontrar todas as variações de preço indo da mínima da vela, incrementando de 1 em 1 centavo até chegar na máxima da vela. Aí eu vou ter encontrado todos os preços que aquela vela hipoteticamente percorreu durante seu ciclo de vida. E cada uma dessas ocorrências eu vou considerar como peso 1. Então vamos voltar aqui para o candle chart. Vamos voltar aqui para o Find Support. Certo? E aí eu vou ter uma função, candles.map, que é para percorrer cada uma das velas. Aí eu vou pegar uma vela e eu tenho que fazer essa explosão dos preços, descobrir todos os preços que essa vela aqui percorreu. Eu vou fazer isso numa outra função aqui, porque eu vou utilizar essa função de descobrir os preços, tanto para o suporte quanto para a resistência. Então eu vou chamar essa função de get grouped ticks, ou pegar ticks agrupados. Certo? Eu vou receber aqui a vela, né, o Klein. Klein e Candle é a mesma coisa, tá? São jargões para as mesmas coisas. E aí, eu vou declarar aqui um const ticks, que vai receber, vou pegar uma outra função, vou declarar uma outra função aqui em cima, quebrando bem quebrado para ficar fácil de entender. Aqui um get ticks. O get ticks vai receber o Klein. E aí eu vou detectar a oscilação de preço. A price oscillation. A oscilação de preço é o high, do ponto mais alto, da máxima, menos o low, que é o ponto mais baixo da vela. O preço, ele oscila. Se minha vela, o ponto mais baixo é 1.000 e o ponto mais alto é 2.000, a minha oscilação é esses 1.000 do meio, certo? E aí, basta que eu pegue esta oscilação e multiplique por 1 dividido por tick size, pelo dis.tick size, eu vou ter a quantidade de oscilações de preço dentro da vela. Certo? Entre a mínima e a máxima, quantas vezes o preço, hipoteticamente, pode ter oscilado ali dentro. Não é quantas vezes ele subiu e desceu, né? Mas por quais preços diferentes ele passou. Perfeito? Quantas vezes subiu e desceu eu não tenho como adivinhar, né? Não tenho essa informação no histórico. Então isso aqui vai me dar os ticks. Então aqui eu posso pegar os ticks da ação da vela. Agora, tendo esses ticks, eu consigo gerar todos os preços possíveis. Ticks é o número de preços que eu tenho. Entre 1.000 e 2.000, eu tenho 1.000. Entre 10.000 e 15.000, eu tenho 5.000 preços diferentes. É isso que o Ticks me dá. Então agora eu vou criar as variações de preço. Né? Entre 5.000 e 10.000, eu tenho 5.001 centavos, 5.002 centavos, 5.003 centavos. É isso que ele vai gerar, todas as variações de uma extremidade até a outra extremidade. Para fazer essas variações, é só fazer um for. Fazer um for aqui i começando em 0, i menor que ticks, e mais. E aí, o meu tick, o meu novo preço, né, ele é a minha mínima. Sempre começo na mínima e vou incrementando. E aí o meu incremento é o meu tick size vezes o i. Então o meu primeiro preço é o quê? A minha mínima mais 0,01, 1 centavo, né? Minha mínima mais 1 centavo vezes 0. Então é a minha mínima mais 0. Depois é a minha mínima mais 1 centavo vezes 1. Vai dar 1 centavo. Então vai ser a minha mínima mais 1 centavo. Depois vai dar a minha mínima mais 2 centavos, minha mínima mais 3 centavos, e assim por diante. Tá? De 1 em 1 centavo, no exemplo com o SDT. Né? Em outras moedas vão ter um outro tick size, e aí vai pular em escalas diferentes. Né? Então isso vai me dar um preço, e aí o que eu tenho que fazer é ir guardando estes preços para que depois eu consiga ir comparando qual preço que mais se repete entre as velas. Como é que eu posso guardar esse preço? Né? Porque se eu só fizer isso aqui,
Se eu só chamar aqui, ó, this.getGroupedChicks, passar a vela, isso aqui vai até gerar todos os preços, mas, né, não vai agrupar eles, né? Eu preciso agrupar eles. Mas só para vocês verem aqui o resultado, vou jogar aqui no console o tick. Tá? Vou chamar essa função e vou jogar no console o tick. Vocês vão ver todos os preços sendo impressos. Então aqui a gente vai... Já estou chamando o find support. Então já deve imprimir isso aqui. Ó. Então o que ele apareceu ali antes, apareceu muito rápido, né? É todas as variações de preço de uma vela. Né? Então aqui dá até uma trancada no meu terminal. Ó, então reparem que ela vai subindo, ó, todas as variações de preço conforme o tick size. Perfeito? Tem uma questãozinha aí de arredondamento e tal do JavaScript, mas que para nós aqui acaba não interferindo, tá? Reparem que ele não fica só subindo um centavo, né? Ele tem umas casas decimais a mais ali, que é um arredondamento aí do float do JavaScript. Mas para nós aí não é um problema. Existem outras maneiras de contornar, mas não vem ao caso aqui agora. Tá? Beleza, então eu já descobri como é que eu pego todas as variações de preço de uma vela. Como é que eu gero essas variações? Agora eu preciso agrupar elas. Como é que eu vou agrupar? Eu vou declarar aqui na minha função uma let grouped, que vai ser um objeto que eu vou utilizar para ir guardando os preços. Eu vou utilizar o preço como chave do meu objeto, e a quantidade de vezes que ele apareceu vai ser o valor dessa chave. Eu vou utilizar isso aqui como sendo um hash map, né? Ou seja, um key value, um armazenamento chave-valor, onde a minha chave é o preço e o meu valor é a quantidade de vezes que o preço apareceu. Então eu vou passar esse grouped para dentro da minha função e eu vou esperar que essa função me retorne o grouped atualizado. Feito? E aí, o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou receber o grouped, né? E eu vou pegar e vou verificar se grouped com o preço tick já existe, eu vou incrementar o conteúdo dessa chave. Vou dar mais um voto para aquele preço, né? Encontrei ele mais uma vez em outra vela, então eu dou mais um voto para aquele preço. Agora, se não existe, eu vou colocar peso 1 nele, que é a primeira ocorrência deste preço. Perfeito? E aí, quando termina o processamento dessa função, eu retorno o grouped atualizado, porque aqui fora eu estou pegando o grouped sempre atualizado e jogando por cima do original. Por isso que eu usei let aqui. Quando acabar esse processamento, este meu grouped aqui vai ter um conjunto de todos os preços e do lado de cada preço, quantas vezes de preço apareceu no gráfico. É isso que ele vai me retornar aqui. Perfeito? E aí vai faltar uma última parte que a gente encontrar o preço mais popular. Então, beleza. Find support já me retorna tudo agrupado. Volto aqui para o index. E ele vai imprimir aí o meu grouped. Só para mostrar para vocês como é que ficou. Ó, esse é o resultado até o momento. Para cada preço, quantas vezes esse preço apareceu? Reparem que tem vários preços que apareceram só uma vez. Mas reparem que tem alguns, ó, esse aqui apareceu 2 vezes no gráfico. Teve 2 velas que tocaram neste preço aqui. E se vocês forem rolando, daqui a pouco vocês vão achar, ó, preços que apareceram 3 vezes no gráfico. Até o momento, ó, preços que apareceram 4, até chegar em algum momento que a gente vai encontrar o preço que mais apareceu na zona de suporte. E esse preço vai ser o nosso suporte. Como é que a gente acha, então, agora o maior, né, o preço mais recorrente na zona de suporte? Vamos voltar para o candle chart e vamos criar a nossa última função, que é a getRangeTick, né? Pegar o tick da moda, né? O tick mais recorrente. Eu vou passar a ele o grouped e vou passar para ele também o total analisado. Tá? E aí o que eu vou fazer? Eu tenho no grouped um objeto. Para que eu consiga ver qual é o mais recorrente, eu vou transformar primeiro esse objeto num array, depois eu vou ordenar o array e por último eu vou pegar o maior de todos. Então primeiro vamos transformar esse objeto num array. Eu vou ter aqui um tick array, que vai receber um object
obj.keys. Obj.keys, o que ele faz? A gente passa um objeto para ele, por exemplo, grouped, e ele retorna todas as chaves do objeto. Lembrando que nossas chaves são os nossos preços. Aí, para cada preço, eu vou fazer um map, certo? Onde, para cada K, né, para cada item K, eu vou retornar um objeto com o tick, que é o meu K. O K é a minha chave, é o meu preço. Então, tick é meu preço. E um count, que é quantas vezes esse preço apareceu. Só fazer aqui um grouped na chave K, ele vai me trazer a quantidade de vezes que esse preço apareceu. Então, isso aqui vai transformar aquele objeto, esse objeto aqui, num array de preços, quantidades. Beleza? Agora, com esse array de preços, quantidades, eu vou fazer ele receber ele próprio, só que numa versão ordenada. Eu vou usar a mesma lógica de ordenação que eu mostrei para vocês antes. A gente faz um sort, passando uma função AB, onde eu pego o A.count menos o B.count. Isso vai me retornar um array ordenado com base no count, que é a quantidade de ocorrência de cada preço. Perfeito? E aí eu vou retornar um objeto contendo, né, o tick array na última posição. Por que na última posição, Luiz? Porque na última posição eu vou ter o maior de todos, aquele que mais teve ocorrências, o preço que mais vezes as velas tocaram. E vou passar o total também aqui, porque eu acho uma informação legal de exibir lá para o usuário, né? Então, o getTrendTick vai ser chamado aqui no find support. É this.getTrendTick. Passando o grouped e passando o total de candles, que é o candles.length. Feito? Então, agora, o que vai imprimir lá para a gente é apenas a informação de qual preço mais vezes foi tocado pelas velas na área de suporte, ou seja, ele é o nosso suporte, e o número de vezes, né, de velas que foram analisadas. Vamos ver aqui qual é o suporte detectado por esse nosso algoritmo. O suporte que o algoritmo detectou foi aqui no preço 19.992 com 16 centavos. Esse preço foi tocado por 29 velas diferentes na zona de suporte, de um total de 82 velas analisadas. Então vamos pegar esse preço aqui. Vou apagar essa barra do meio. E vou apagar essas extremidades também. Lembrando que as barras azuis ali que vão ficar no gráfico é o suporte de resistência que eu analisei manualmente, certo? Agora, o suporte de resistência do algoritmo, deixa eu botar, pode ser em vermelho mesmo. Ficou nesta faixa aqui, tá? Deixa eu ver aqui isso mesmo, 16.992? 16.992. Ele detectou nessa faixa aqui. Por quê? Porque provavelmente, como ele pegou 7 dias para trás, ele pegou todos esses aqui, ó. Então reparem que, né, para o algoritmo, o suporte, na verdade, está nessa linha aqui. Por quê? Porque ele tem todos esses pontos aqui dos dias. Deixa eu apagando aqui. Dos dias 5 de dezembro, 6 de dezembro, 7 de dezembro, quase início de 7 de dezembro, né? Dia 5 e 6, basicamente, mais esses dias aqui, né? Desses dias mais recentes, 12 de dezembro aqui. Então, considerando esses, né, essas velas e essas velas, deu mais ocorrências do que essas aqui, certo? Então, o suporte identificado neste período todo, tá, matematicamente falando, tem mais probabilidade de ser nesta faixa aqui, vermelha, certo? Agora, se a gente pegar uma amostragem, aí entra muito a ciência da amostragem, com a amostragem que vocês vão pegar. Se eu pegar uma amostragem mais recente, por exemplo, 5 dias ao invés de 7,
que aí ele não vai pegar essa parte aqui de trás, provavelmente ele vai jogar aqui para baixo. E para fazer, né, a resistência, a ideia é muito parecida, é só no sentido oposto, certo? Eu posso pegar aqui, ó, criar um find resistance. Aí, ao invés de pegar, né, o que está abaixo do meio, né, eu vou pegar os que estão, o meu high está acima do meio. Outras variações, e aí eu recomendo que vocês testem e brinquem com isso, pode incluir, ao invés da gente considerar o low e o high, considerar o open e o close, por exemplo, um open acima da média, um open abaixo da média. Né? Vocês podem fazer variações para ver qual que se adequa melhor. Tá? Eu não calibrei muito esse algoritmo aqui, novamente é uma proposta, né? Para vocês irem vendo como é que a gente pode desenhar algoritmos neste sentido. Tá? Não é, como eu falei no início, não é o objetivo dar um algoritmo definitivo para esse tipo de análise. Brinquem aí com as variáveis para ver elas jogando ali com os números. A mesma coisa os intervalos, né, os tamanhos de vela e assim por diante. Então, se tiver aqui acima da média, eu vou pegar aqui, né, e agrupar os preços. Deixa eu chamar aqui a find resistance. Beleza? Então, o primeiro objeto que ele vai imprimir é o suporte, o segundo é a resistência. A resistência aqui seria na faixa do 17,157 com 25. Vamos colocar aqui uma outra linha. Seria nessa faixa aqui, que é mais ou menos a resistência mais óbvia que eu tinha traçado antes também, né? Está bem próxima da linha azul que eu tinha traçado antes aqui. Ela vai dar mais ou menos aqui, né? Que é onde tem mais ocorrências de velas tocando, tá? A de baixo acabou, né, ficando bem diferente por causa do ruído que pegou aqui mais do início, né? E aqui do final também. Teve bastante ruído agora nos últimos dias, na zona mais alta aqui. Né? Nas últimas horas, na verdade. Show? Então essa é uma ideia, né, uma proposta, um racional para ajudar vocês a construir algoritmos de detecção de padrões gráficos. Né? Então você pega as velas, transforma em objetos e começa a brincar ali com as variáveis dos objetos, né, para tentar desenhar, traçar esses padrões. E aí, curtiu o aulão? Deixa aí nos comentários o que você achou. Se você tiver qualquer dificuldade, também pode deixar aí, alguma dúvida. Na descrição do vídeo eu coloquei todos os links citados e você encontra também os materiais da aula, né, fontes e tudo mais. E por toda essa aula que eu fiz, se eu merecer o seu like, vou pedir para você deixá-lo agora aí, porque ajuda muito a divulgar o meu trabalho aqui na plataforma. Também recomendo que você se inscreva se você quiser receber os novos vídeos que saem por aqui semanalmente, beleza? No mais, agradeço aí a sua audiência, um abraço e até a próxima. Valeu!